Amém? Então esta manhã nós vamos falar sobre gerar uma descendência do nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo na forma de homem, quando ele veio como homem. Em João 3,16 diz algo. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito, o seu primeiro filho. Ele foi e é o primeiro filho de muitos irmãos, que hoje somos nós. Por isso que você vira do lado e diz: oi irmão, oi irmã, paz do Senhor, irmão. Aí você sai na rua, você é tão bonito quanto o seu irmão, que as pessoas te perguntam: ah, é seu irmão? É sua irmã? A maior família que podemos ter é a espiritual. Sabe por quê? Porque a nossa família tão querida que temos, biológica, são passageira. A morte nos tira a nossa família, mas a família espiritual é eterna, porque todos nós vamos morar eternamente num céu diante do nosso Deus. Para sempre vamos ser irmãos. Aí a mamãe lá no céu não vai ser mais a mamãe no céu, vai ser a irmã. O pastor não vai ser mais o pastor, que quando ele chamava você para uma conversa, você se gelava todinho. Mas vai ser seu irmão lá no céu. E vamos estar diante do Rei da Glória. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E qual é o propósito? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Quem tem aqui as características de Deus, diga amém. Quem tem o caráter de Deus, diga amém. Ele nos designou neste caráter, nessa característica dele, de nós sermos férteis, de nós sermos multiplicadores e que nós venhamos governar sobre a terra. Isso está em Gênesis. De geração em geração devemos multiplicar quem? A família de Deus na face da terra. Este é o propósito. Deus quer que a família dele se estenda. O propósito de Deus é que todos se convertam. Meu querido, Deus não tem prazer na morte de um injusto, a palavra diz. Quando uma pessoa que morre sem o Senhor, é algo terrível. Além de ser terrível, estar no tormento eterno, onde a Bíblia fala que lá é lugar de choro e ranger de dentes, e onde o fogo nunca se acaba. Além da pessoa vai passar uma eternidade, não é um final de semana, não é 15 dias, não é um mês de férias, mas é uma eternidade. Eternidade significa uma vida que não tem fim. Por isso que Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que parte sem Ele. Ainda mais terrível de estar no inferno é esta pessoa saber que ela vai passar toda uma eternidade sem Deus, longe de Deus, longe do seu Criador. Então é importante sim para o Senhor que nós, como filhos hoje, através de Jesus Cristo, do nosso irmão mais velho, nós venhamos ser frutíferos. Cada alma que você conquista, a Bíblia fala que há uma festa no céu. Por que você acha que o céu celebra? Porque é uma vida que não vai passar a eternidade longe do seu Criador. Ganhar é muito importante. Ganhar os seus oikós é muito importante. Ganhar a sua família é muito importante. Se não fosse tão importante, não tinha um livro na Bíblia chamado Números. E existe. Números para Deus é importante. Cada alma salva é uma alma contada para ir para o céu. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja o multiplicador. De almas, de vidas na presença do Senhor. Não é à toa que você é salvo na sua família. Talvez você seja o único da sua família, por enquanto. Porque a promessa do Senhor é que você e toda a sua casa, quando fala de casa, Ele está se retratando à família, aos oikós, à família ampliada do grego, que sejam salvas. É promessa.
Mas as promessas só acontecem para aqueles que se posicionam através da obediência. Deus estabeleceu uma família, a qual você faz parte. Por favor, abra aí comigo. Alguém abra em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu quero que outro irmão abra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E eu ainda quero que uma outra irmã abra em João, capítulo 20, versículo 31, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. João capítulo 1, versículo 12. E João capítulo 20, versículo 31. Quem achou Efésios 1, 4, 5, coloque de pé, leia bem alto, para que os internautas também possam escutar. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Antes de Deus ter feito qualquer coisa que você possa ver agora sobre o mundo, Ele já tinha escolhido você, para que hoje você fosse pertencente somente a Ele, e adquirir uma filiação espiritual através de Jesus. Quem abriu João capítulo 1, versículo 12, pode ficar de pé e ler com essa voz forte em nome de Jesus. Quem é filho de Deus? O texto que a Kathleen, uma criança, leu. Glória a Jesus, as crianças participando. Quem é filho de Deus, segundo o texto que ela leu? Aqueles que receberam a Jesus. Nós, sem recebermos a Jesus, nós somente somos criaturas feitas por Deus. Mas quando nós recebemos a Jesus, é nos dado o poder, como diz o texto, de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus. Por isso que nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas quando eu reconheço Jesus como Salvador e Redentor na minha vida, é-me dado o poder de me tornar um filho e uma filha de Deus. Agora quem abriu em João capítulo 20, versículo 31, pode ler. Aleluia. Temos que reconhecer Jesus. Só é um complemento de tudo que já nós lemos. Amém? Mas você sabia que teve uma pessoa que tentou impedir a vinda de Jesus como homem, para que se tornasse o nosso irmão mais velho? E por isso, essas pessoas foram mortas? Vamos ver, isso está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 38. Vamos todos nós abrirmos. Preste muita atenção aos que irão compartilhar a palavra no decorrer desta semana, na sua célula. Gênesis capítulo 38. Primeiro nós entendemos, para que fique claro a sua linha de raciocínio, que nós nos tornamos através do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, filhos de Deus. E quando nós nos tornamos, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Esse propósito é universal, ou seja, para todos nós, de ampliarmos a nossa família espiritual, de multiplicarmos mais irmãos ou mais filhos de Deus. Agora a gente vai entender um outro ponto sobre gerar uma descendência de Jesus, que lá muitos anos, muito tempo atrás, tentaram impedir que Jesus viesse como homem, que ele nascesse como homem. E por isso essas pessoas que tentaram impedir que Jesus nascesse como homem foram o quê? Exterminados. Foram mortos. Isso significa, sabe o quê? Para gerar temor no seu coração? Isso é um grande temor no meu coração. Que ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus. Se alguém se coloca no meio
impedindo que o propósito de Deus aconteça, Deus extermina. Em Gênesis capítulo 38, versículo 6, diz assim: Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. Versículo 7. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Versículo 8. Então Judá disse a Onã, um outro seu filho: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de vocês. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma, em algumas traduções o sêmen, caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Versículo 10. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e matou. Eu vou continuar também. Versículo 11. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Judá, nessa história que nós lemos, escolheu uma mulher para o seu filho mais velho, que era Judá esperava o que? Uma descendência, pois é para isso que uma família serve. Mas Deus reprovou a sua conduta perversa e o matou. Quantas pessoas Deus tem levantado como líderes de célula? Deus que tem levantado. Discipuladores, não é o homem que tem feito isso na sua vida. O homem só tem sido um instrumento de Deus para realizar o desígnio de Deus na sua vida. Mas essas se tornaram perversas em suas atitudes, porque começavam a pensar somente no seu próprio bem-estar. E foram reprovados, cortados e eliminados por Deus. Se nós observarmos o texto que nós acabamos de ler, vemos também outra fase da história. Judá tinha outro filho que se chamava Onã. E este pai chegou a este outro filho e disse: agora case-se com a mulher de seu irmão, para que se cumpra as obrigações e você possa dar uma descendência ao seu irmão que havia morrido. Nesse caso, Onã, aquele outro filho, sabia que a descendência não seria sua, e sim de seu irmão mais velho. Então todas as vezes que ele ia possuir aquela mulher, ele jogava o sêmen no chão para evitar que seu irmão viesse a ter uma descendência. Mas Deus também reprovou e matou aquele homem por isso. As atitudes perversas e negligentes dos filhos de Judá estavam impedindo a vinda de Jesus, o Messias. Lembre-se que Jesus é conhecido como o leão da tribo de... Jesus, ele tinha que nascer da descendência daquele homem, porque era uma promessa. O Senhor, ele é descendente da tribo de Judá. Todas as vezes que aquele homem, Onã, jogava o seu sêmen no chão, como nós lemos em Gênesis, ele estava tentando impedir a vinda de Jesus. Olhando para essa história e trazendo uma revelação para os nossos dias, para a nossa vida, no contexto de nós como igreja, não é diferente, isso também tem acontecido. Essa palavra é profética, pois o sêmen significa fertilidade, para multiplicar. A mulher significa a igreja do Senhor, por isso que nós somos chamadas do quê? De noiva de Cristo. E o irmão mais velho significa até o próprio Jesus Cristo. Deus tem colocado em nós uma unção de fertilidade, para que possamos ganhar os perdidos e os filhos pródigos. Muitos de nós têm usufruído dos prazeres que a igreja do Senhor oferece. Mas na hora de gerar filhos espirituais,
Muitos gostam do movimento, poxa, minha igreja é 10, né? A palavra do meu apóstolo é a palavra que talvez eu pago R$ 500 para escutar, de motivação, de sucesso, de direcionamento. A minha vida mudou, a minha família mudou, sabe? Como é bom, como é gostoso. Mas na hora dele gerar uma descendência a Jesus, eles não querem compromisso. Isso é muito terrível espiritualmente. Quando você não se importa em ganhar os seus oikós, que são os perdidos e os filhos pródigos, quando você não quer se envolver em uma célula, que lá também é o lugar de ganharmos os nossos oikós, quando você não quer pagar o maravilhoso preço de discipular aqueles que aceitaram a Jesus, o Senhor vê essas práticas como perversas. Para o Senhor é como aqueles filhos de Judá fizeram, é como jogar o sêmen no chão, ou seja, ter a oportunidade de gerar, de fazer a família espiritual ampliar. Você está negando a descendência do seu irmão mais velho, Jesus. Isso é muito sério, por isso que nós vemos hoje dentro das igrejas, muitos crentes mortos espiritualmente, sem vida, não tem vida para passar. Não tem novidade de vida para transferir na vida de uma outra pessoa, ou seja, gerar discípulo, porque estão mortos. Cutuca seu irmão aí e diga assim: irmão, não morra. Tenha uma atitude. Você não quer cheirar mal? Pergunte para ele. Todo morto cheira ruim, não cheira? Dá uma cheiradinha assim, meio disfarçada para ver se está cheiroso. Se estiver fedido, fala: irmão, por favor, tenha uma atitude e viva novamente. O que tentam impedir a volta de Jesus, você sabe quais são os fins dessas pessoas? É a morte. As pessoas, a Bíblia fala, em um texto dos evangelhos, se você impedir com que uma pessoa se aproxime de Deus, ou se você for motivo de escândalo para fazer uma pessoa desvirtuar, desviar, sair do caminho do Senhor, o texto fala, é melhor você pegar uma grande pedra de moinho, uma enorme pedra, se colocar diante de um precipício, de um abismo e se jogar de lá. A Bíblia fala: ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos, ou seja, um dos novos convertidos, trazer escândalo para essas vidas. E como eu escandalizo alguém? Com mau testemunho. Dar um bom testemunho não é somente dentro da igreja, diante do pastor, diante do líder de célula, mas é lá, onde as pessoas estão carentes, esperando uma revelação de Deus na sua vida. Então quando o texto diz que é melhor que você coloque uma pedra, se tornar escândalo na vida de alguém, fazer alguém se desviar, e se jogue de um precipício, você sabe o que o texto está querendo dizer? É melhor que a pessoa se mate, vá para o inferno, só ela, do que prejudicar outras a estar no Senhor. É sério isso? Está fazendo uma alusão ao suicídio, a uma pessoa que destrói a fé de uma outra pessoa. É sério essa questão de testemunho. E somente as igrejas que têm compromisso com essa palavra aqui, se preocupa em forjar discípulos na vida daqueles que se nasceram de novo, em nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Abre em Mateus capítulo 3, versículo 10, e outra pessoa abre em Lucas capítulo 13, versículos 7 e 8, em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 10 e Lucas capítulo 13, versículos 7 e 8. Quem achou Mateus 3,10 pode ficar de pé e ler bem alto. Quem é a árvore aqui? A árvore somos nós.
E o texto diz que toda árvore que não dá fruto não gera frutos para a justiça de Deus, frutos que glorifiquem a Deus, filhos espirituais que o Senhor cortará e lançará fora. Agora quem abriu em Lucas 13, 7 e 8, fica de pé e pode ler. Amém, obrigada. Quando Deus chegar até você para uma prestação de contas, naquele grande dia, onde todos nós estaremos diante do trono de Deus, pedindo onde estão os seus frutos, o que você terá para apresentar? Pensa comigo. Se hoje fosse o dia da nossa prestação de conta, quais serão os frutos que nós teremos para apresentar? Terá frutos que são filhos espirituais? Ou você está ocupando a terra, como o texto que o irmão Júnior leu, inutilmente só abusando da mulher de seu irmão mais velho, só se aproveitando daquilo que a igreja tem para oferecer? Podemos concluir através desses dois textos tão profundos e fortes, que quem estiver ocupando a terra inutilmente, como diz em Mateus 3,10, será cortado e lançado no fogo. Isso no original significa lançado para uma eternidade sem Deus, no fogo eterno. Quando nós nos tornamos dispostos a gerar filhos para o nosso irmão mais velho, damos muitos frutos. Abre em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15. Pode sim. Alguém perguntou se pode ler? Pode ficar de pé e pode ler. Até o 8, meu querido, pode ir. Amém. Deus abençoe, irmão. Quando que nós somos limpos? De que forma somos limpos? Através da palavra de Deus. E como isso acontece? Através dos nossos treinamentos, através do discipulado. Quem aqui já passou pelos vagões do discipulado na Visão Miceia? Quem está passando? Aleluia. Quem há de passar? Glória, deseje isso. Você que ainda não passou, deseje, porque você vai ser limpo. E toda árvore, para que ela possa dar fruto, ela tem que ser podada, tem que ser limpo. Todo aquele galho que somente está sugando a energia e não
permite que ela produza fruto, vai ser cortado, você vai ser limpinho e você vai ter a oportunidade de gerar frutos, estando unido com o Senhor. Você que está passando, absorva, porque isso, a cada palavra, ensinamento no seu discipulado que você aprende com o seu discipulador, é Deus falando com você, para que haja uma transformação, uma mudança de vida e mudança de caráter. Ou você quer ser assim toda a sua vida? Amargo, bravo? Meu querido, nós temos que viver, a Bíblia diz, em novidade de vida. Todo dia eu, como Jaqueline, tenho que ter uma atitude condizente a este evangelho. Tenho que ter novas atitudes. Você acha que no céu vai ter gente ranzinza lá? Para ficar implicando, enchendo o saco? Será que no céu vai ter gente, Deus vai fazer questão de levar murmurador? Para chegar lá, poxa vida, Deus, você não colocou nenhum ar-condicionado aqui? Vixe, poxa vida, Deus. Aqui tudo tem muito ouro. Estou cansado de ficar pisando em ouro todo dia. Em cristal, em pedra preciosa. Você já percebeu que os muros daqui é muito alto? Deus não vai fazer questão de levar pessoas com atitudes deste mundo. Então você precisa permitir com que a palavra de Deus limpe você, transforme você, te faça como está em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Nós estamos se tratando de eternidade. E Deus é um Deus eterno que nos prepara a viver com Ele eternamente. E você que já passou pelos vagões de treinamento, do discipulado, do trilho, anseie em discipular alguém. Você sabia que você vai aprender muito mais ensinando do que quando você estava na condição de ouvir? Porque você tem que entender para você fazer outra pessoa entender. Quem deseja se tornar um discipulador, um pai ou uma mãe espiritual, diga amém. Então se coloque de pé esta manhã em nome de Jesus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.